Olá, muito boa tarde. Vamos ver como vai estar esse Instagram hoje movimentado, né? Estou aqui devidamente trajado para o Jogo do Brasil. Por favor, vão me avisando aí se vocês estão me ouvindo bem, se está dando para me ouvir, certo? Se está dando para me ver. Nós não vamos parar hoje, teve Jogo do Brasil, nós estávamos aqui assistindo. Inclusive, se houver gritaria por aqui, vocês não reparem, porque a casa tá cheia hoje de gente por causa do Jogo do Brasil. Mas é uma alegria nós estarmos aqui. Que bênção! Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós vamos falar hoje sobre a sabedoria nos relacionamentos e na afetividade, né? O Jogo do Brasil não pode parar a nossa série de lives de reconstrução emocional. Nós não vamos parar. O Virgílio já está chegando. Pessoal que está aí, por favor, me comunique se vocês estão me ouvindo bem. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Tá tudo certo com o áudio nosso? Okzão aí, tudo certo? Acho que o pessoal vai demorar um pouco mais para entrar hoje, né? A galera tá tumultuada por causa do Jogo do Brasil. Aqui a casa tá cheia. Já falei, se ouvirem algum barulho, não liga não, porque tem gente aqui ainda fazendo café, fazendo as coisas aradas, tudo. Normal de Jogo do Brasil. Estou devidamente trajado, né, minha gente, para comemorar. Glória a Deus, aleluia. Estamos aqui, Brasil. Nós vamos ganhar essa Copa em nome de Jesus. E eu vou convidar o Virgílio para entrar aqui já, para a gente já começar a conversar. Deus tem muito para fazer hoje na nossa vida. Excelente para fazer. Olá! Olha ele, minha gente. Glória a Deus. Tudo bem? Colocar Eu um filtro, tô, né? Porque ninguém merece depois do. eu vou ter um filtro aqui já, porque eu tô aqui suando de desespero com esse jogo. Gente, eu não tenho emocional para isso. Eu tô Teve precisando uma dessa amiga minha. reconstrução emocional. Teve uma amiga minha. Vocês estão me escutando? Eu não estou te ouvindo direito, não, Gabriel. Você está me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo, tá normal. Tá me ouvindo Agora eu tô melhor? ouvindo. Aham. Não, eu tive uma amiga minha que falou assim: não, hoje vai precisar mesmo, no primeiro tempo ainda, né? Vai precisar de uma reconstrução emocional, porque esse jogo tá péssimo. Nossa senhora, olha, já tem um ataque. Meu querido, primeiramente quero dizer que é um prazer te receber aqui, estar junto contigo aqui, que Deus já nos dê outras oportunidades de nós estarmos juntos. É um prazer ter você aqui, um prazer te ouvir falar. Para quem não conhece o Virgílio, ele é professor, né? Na Escola Leoas Ungidas também, da Alessandra Santos. Ele é filósofo, teólogo, cursando psicologia. Inclusive, hoje eu recebi uma mensagem no direct falando assim: você devia fazer psicologia também. Não, você... Ah, Gabriel. Gente, vocês querem que eu fale a verdade? Porque eu sempre falo assim antes que eu comece. Vocês querem que eu fale a verdade ou vocês querem que eu faça com mertiolate? Não, não, a verdade nada mais que a verdade, nada além da verdade, Então segundo tá a Bíblia bom. fala. Então, antes de você ser psicólogo, eu quero te ver celibatário. Amém, igreja? Oh, aleluia! Ele é inclinado comigo sendo celibatário, Jesus Cristo. Mas o pessoal que está chegando aí, eu quero saber como é que tá aí, gente. Boa tarde, sejam bem-vindos. Vamos acolher o Virgílio. Você que está aqui, você que está no meu Instagram, você que está acompanhando essas lives, manda o seu boa tarde para o Virgílio, para a gente acolher ele. Dizer, irmão, que é uma alegria estar contigo. É uma alegria ter você aqui. Ainda mais falando de um tema tão importante, de um tema tão atual, de um tema tão próximo da nossa realidade, que são a área dos nossos relacionamentos e dos nossos afetos. Então, é uma alegria ter você aqui, seja muito bem-vindo. A live é sua, estou aqui só para ouvir, também partilhar e aprender junto com você. Primeiramente, então, eu queria agradecer a oportunidade. É muito bom, né, te conhecer agora, tem pouco tempo, e Deus já tem unido, né, nossos propósitos, alinhado algumas coisas. Para quem não sabe, eu quase não fui amigo do Gabriel, né, porque ele tentou me barrar, mas isso fica para uma próxima história. Pula. E isso entra na parte dos afetos, que eu vou falar daqui a pouco. Mas falando, brincadeiras à parte, é uma alegria muito grande poder estar aqui. É a primeira vez que eu acho que eu faço algo assim na minha diocese de origem, porque eu sou da diocese de Guaxupé. Então, estou muito feliz. Eu espero que essa live hoje seja
para edificar, para ajudar, para que a gente possa compreender. E eu até te convido a fazer essa live um pouco partilhada. Pode ser, Gabriel? Porque aí eu Claro. acho que a gente vai juntando um pouco da sua parte, um pouco da minha parte, e aí não fica cansativo também para ninguém, porque me escutar falando 50 minutos, né? Não dá. Estamos A aqui para gente pode partilhar. começar. Você pode iniciar com uma oração, Gabriel, porque essa é poderosa. Quero dar um beijo para os meus seguidores que estão aqui, tá, gente? Eu estou Não vendo o consigo ver pessoal. direito. Nós vamos fazer essa live em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus Todo-Poderoso, Pai de amor, de misericórdia. Eu quero pedir agora sobre nós, sobre o vigílio, sobre este povo que está aqui, a tua graça e o teu poder sendo derramado poderosamente sobre a nossa vida. Nós hoje estamos entrando, Senhor, naquilo que o céu reservou para nós, naquilo que o céu quis nos ensinar através do vigílio hoje. E é por isso que nós pedimos que haja mesmo este movimento do céu. Haja mesmo este movimento do alto em direção à nossa vida, em direção à nossa história, em direção a tudo aquilo que está em desordem ainda dentro de nós. Em direção a tudo aquilo que tem atrapalhado a nossa vida espiritual e a nossa vida emocional. Deus, nós estamos te pedindo nesta tarde, nós estamos te pedindo, haja um poder do céu sendo derramado sobre a nossa vida neste momento. Que haja, Senhor, poder do alto recaindo agora sobre nós, sobre toda a nossa área psíquica também, toda a nossa área emocional, seja tomada também por essa força do Espírito que está nos alcançando. Deus, eu te peço, por intercessão de tua Mãe Santíssima, o movimento de Deus, o movimento no mundo espiritual, que se abra agora, Senhor, no campo profético, no campo espiritual, que se abra sobre a nossa vida, uma ministração de cura, de libertação, de transformação interior, de mudança de vida. Pelo poder do teu nome, poderosíssimo, nós pedimos, Senhor, sobre a vida do teu povo, sobre a minha vida e sobre a vida do Virgílio, nós pedimos um novo de Deus, um grande mover do alto a ser derramado sobre nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como Era no princípio, agora e sempre. Amém. Então vamos lá, né? A gente vai falar um pouquinho hoje sobre a sabedoria nos relacionamentos e na afetividade. Eu quero começar falando sobre a sabedoria na nossa afetividade antes de falar da sabedoria nos relacionamentos. Porque eu acredito que a gente precisa ter uma afetividade muito bem trabalhada para que a gente possa entrar num relacionamento. Uma pessoa que não está bem afetivamente é uma pessoa que muito provavelmente vai fracassar dentro do relacionamento. Porque o primeiro passo para que um relacionamento dê certo é que a primeira pessoa, que é a única pessoa que a gente pode gerir nessa vida, que sou eu, né? O Gabriel pode gerir a vida dele, o Ronaldo pode gerir a vida dele, né? A gente só pode gerir as nossas próprias vidas. Então a gente precisa estar em dia, primeiramente, na nossa afetividade. A gente começou a cair uma chuva aqui, caso esteja travando, você me fala, Gabriel, que aí eu passo por 4G, pode ser? Então, tem na psicologia, a gente tem uma linha de pensar diferente de afetividade. Por quê? Quando eu falo de afetividade, a gente pensa apenas em coisas positivas, né? Então, assim, afetividade é uma pessoa que gosta de dar um abraço, que gosta de dar um beijo, é uma pessoa que é próxima dos outros, né? Que tem, a gente fala da sensação sinestésica junto. Só que na psicologia, a gente enxerga que a afetividade, na verdade, não é isso. E aí eu vou explicar para vocês por quê. Porque o ódio também é uma forma de você sentir um afeto por uma pessoa. O Fábio de Mello tem uma música que eu gosto muito, que ele fala que o ódio é uma forma estranha de amar, né? Então, quando você odeia uma pessoa, de alguma forma você está entregando o afeto para essa pessoa. Só que não é um afeto positivo, é um afeto negativo, né?
Então, o que que a gente pode ver disso? Que o afeto, ele está além, talvez, de muitas coisas que a gente já aprendeu na nossa vida, né? Porque aí as pessoas falam assim, acabou um relacionamento hoje, começou o relacionamento 2 meses atrás. E a gente está nessa época de relacionamento. Tem um filósofo que eu gosto muito, Bauman, que ele criou uma identidade sobre a liquidez da sociedade. E ele fala sobre os relacionamentos líquidos, que é aquele que, assim, eu vi a pessoa hoje, me apaixonei por ela amanhã, o nosso relacionamento teve 2 meses, já era a pessoa da minha vida, eu não consegui discernir nada, e se essa pessoa me larga, eu tenho a obrigação de odiá-la. Então, gente, primeira coisa, primeira premissa que a gente precisa partir é que se você odeia uma pessoa, você está amando ela de um jeito diferente. Sinto te informar. Se você ainda não conseguiu superar sua ex, você que está aqui nessa live, ou seu ex, e você acha que o ódio que você carrega no seu coração é um tempo de superação, esquece, porque não é. Porque a gente diz que o contrário do amor é a indiferença. Por exemplo, quando você é indiferente com uma pessoa, você não está afetando ela de forma nenhuma e de jeito nenhum. Mas quando você odeia, você está afetando essa pessoa. Então, a afetividade dentro da psicologia, ela está naquele âmbito daquilo que eu afeto e daquilo que me afeta e daquilo que eu sou afetado. Olha o que aconteceu comigo. Antes de começar o jogo do Brasil, meus pais estavam aqui em casa e eles foram embora. Eu vim para cá, fiz a minha terapia, para estar com a terapia em dia, cabeça boa. E cheguei ali fora, meu cachorro estava com inchado, ele está com uma alergia. Na hora eu fiquei desesperado. Então, a situação já me afetou. Então, isso também é uma forma de afetividade, né? A situação me afetou. Eu nem pensei, já mandei mensagem para o Gabriel, falando, Gabriel, ó, não vai dar para fazer essa live, porque eu vou ter que correr com esse cachorro. Fiquei ali o primeiro tempo com ele do jogo do Brasil, né? E vi que ele estava bem. Aí mandei mensagem para você, né, Gabriel? Você falou, não tinha nem escutado o áudio ainda. Então, para ver como que as situações nos afetam. Então, a gente tem uma visão muito grande de afetividade unida à questão da sexualidade e à questão da genitalidade. E, na verdade, não. A afetividade é tudo que nos circunda, tudo que nos rodeia. Então, como que a gente vai fazer para a gente ter sabedoria da nossa afetividade? Foi o tema da live de ontem. Eu não consegui acompanhar porque eu tinha aula. Mas o tema da live de ontem é um tema, gente, que eu gostaria de ter falado. Até no dia que o Gabriel me passou a sequência, eu falei, eu queria falar desse tema. Porque para você ter uma realidade alinhada, sabedoria na afetividade, a primeira coisa que você precisa pensar é mais razão e menos emoção. Porque se você tem muita emoção, você vai ser muito eufórico, você vai fazer as coisas da forma que você acha correta, das coisas que vêm na sua cabeça. A primeira coisa que vier na sua cabeça é capaz de você fazer, e aí você não sabe se você vai afetar o mundo positivamente ou negativamente. Então, por isso que eu sempre falo, gente, mais razão e menos emoção. Aí você vai falar assim, Virgílio, mas deixa eu te falar uma coisa. Mas então quer dizer que a gente tem que ser robô, que a gente não pode sentir emoção nenhuma nessa vida, né? Então, tudo que a gente for decidir, a gente precisa decidir racionalmente. Não, minha gente. Nós estamos num tempo tão difícil, Gabriel. E eu sempre aqui no meu Instagram, você me acompanha há pouco tempo, eu tento fazer um exercício que eu falo que a gente precisa fazer de síntese. Que é um exercício de saber que de todos os lados existem coisas boas e coisas ruins. Então, quando eu falo assim, a gente tem que usar a razão, daqui a pouco alguém aqui nessa live vai falar assim, ele está falando que a gente tem que usar só a razão. E não é isso. Mas a gente precisa, sim, equilibrar razão e emoção. Porque se a emoção falar mais alto, a gente vai fazer besteira na nossa afetividade. Se a razão falar mais alto, a gente vira uma pessoa assim que não tem sentimentos. Tipo um psicopata, né? É uma pessoa que vai fazer as coisas, que faz tudo aqui, e o mundo está ali caindo e a pessoa não está sentindo nada, absolutamente nada. Então, se você quiser ser uma pessoa bem equilibrada afetivamente, você precisa colocar a razão naquilo que você vai fazer,
Mas também você precisa colocar a emoção, mas você não pode deixar que uma vá lá para cima e que a outra vá lá para baixo. Precisa ter um equilíbrio. E eu acho isso interessante porque é o discurso de Jesus, né? O discurso de Jesus é sempre um discurso de equilíbrio, né? Quem vê Jesus muito radical para um lado ou muito radical para o outro lado é porque ainda não está entendendo o evangelho. Porque o discurso de Jesus é assim, a gente estar equilibrado nas nossas ações, né? Acho muito interessante que Jesus tinha disso, né? Todo grande milagre vem acompanhado de um tempo que ele tira para rezar, né? Então ele já equilibra esse fazer e também equilibra esse rezar, né? E isso a gente pode trazer para equilíbrio de todas as áreas da nossa vida, principalmente, eu acredito, hoje em dia, a razão e a emoção. Ótimo. É exatamente isso. Até quando você dizia, eu me recordava até mesmo desse, entendo o que eu vou dizer, mas de um radicalismo cristão até mesmo, que não é aquilo que Jesus vivia. Então, por exemplo, ou eu sou carismático e pronto, acabou. Então, eu sou da oração em línguas, do espírito carismático e renovação carismática católica, e os tradicionalistas são todos errados. Ou então eu sou missa tridentina, pronto, acabou, e não aceito nada além disso. Mas, na verdade, não era isso que Jesus vivia, não era isso que Jesus testemunhava. Muito além de ser carismático ou ser tradicionalista, nós precisamos ser igreja. Nós temos que ser igreja. E isso vai refletir também nos nossos afetos. Nós não temos, não existe esse extremismo, né? Só a razão ou só a emoção. Mas, de fato, este equilíbrio, essa temperança, ontem foi eu que me dei aula, né? Eu disse isso. Precisa haver na nossa vida uma temperança em tudo aquilo que nós fazemos. Então, tem hora que a emoção nos toma conta. Nós precisamos chorar, nós precisamos colocar para fora. Um momento de oração em que Deus fala e aquilo move o meu coração. Mas, de fato, o que nos faz permanecer não é a emoção, é a razão. E nos nossos afetos também. Eu gosto do Virgílio, não por aquilo que o Virgílio pode proporcionar para mim, mas porque, de fato, é o Virgílio. Então, a minha razão diz, é o meu irmão, eu preciso amá-lo, eu preciso gostar, eu preciso respeitar a vida dele, eu preciso ter um carinho pela alma dele, pelo simples fato de que é o meu irmão, de que é meu irmão em Cristo. E dentro dos nossos relacionamentos e da nossa afetividade, nós precisamos ter esse entendimento. Eu não convivo neste grupo de amigos só porque são os melhores, eu os amo e pronto, acabou. Mas porque são aqueles que Deus colocou na minha vida para que eu pudesse seguir, para que eu pudesse ser instrumento de Deus na vida deles. Porque senão nós nos perdemos. Se nós vamos pela emoção, nós nos perdemos. Porque as pessoas vão nos decepcionar, as pessoas vão nos abandonar, os outros erram, as opiniões são divergentes, as opiniões são diferentes. E se de fato a razão não entrar e dizer, não, eu estou com essa pessoa, com o seu marido, o seu namorado, eu estou com essa pessoa porque eu amo, porque eu quero fazê-lo feliz, quero de fato entender aquilo que ele vive, quando a emoção tomar conta, isso vai acabar. Então, de fato, precisa ter, eu dizia assim ontem, né? As emoções precisam passar pelo crivo da razão. Né? Até onde a emoção não desordena, não traz desordem à minha vida. E eu acho assim, Gabriel, hoje em dia a gente tem, tudo acontece muito rápido na sociedade. Você fez uma coisa aqui, daqui a pouco já caiu numa rede social, etc e tal. E a gente toma isso, aí a gente vai para essa parte de amorosa, de relacionamentos, e a gente acha que os nossos relacionamentos também funcionam dessa forma, né? Então, assim, a gente tem que fazer tudo rápido, tem que ser tudo para ontem, e as coisas não são assim, né? Porque quando talvez aí você casou, eu sempre acho que o tempo de namoro precisa ser um tempo longo, eu acho que o tempo de noivado precisa também ser um tempo longo, mas também não demora, né, gente? Eu tive uns amigos aí que enrolaram as meninas 12 anos, aí não dá, né? E depois casaram, mas graças a Deus era tudo de Deus. Mas, assim, quando eu digo longo, precisa ter um tempo para você conhecer a pessoa. Porque você não conhece uma pessoa, sinto muito, em 2 meses de relacionamento. Não dá. Não dá. E a gente, às vezes, só vai conhecer a pessoa mesmo quando a gente começa a morar junto, quando a gente casa e mora junto. Por isso que para trás, o passado, ele precisa estar estruturado. Por que eu digo isso? É o que você disse. Aí você vai começar a ver uma coisa na outra pessoa que você não gosta tanto. E aí, o que você vai fazer? Você vai desistir?
Você vai chutar a pessoa? Você vai ser igual uma criança mimada que não aceita que não era a princesa, que não era o príncipe encantado que estava na tua vida? Gente, o amor vai além se você gosta ou se você não gosta. E isso é tão legal, porque eu sempre eu gosto de, na Bíblia, né? Quando eu estudo teologia, e eu gosto muito de ir sabe assim, no que a palavra diz mesmo? E o Etimologia. mandamento e o mandamento de Jesus é para você amar todo mundo. Gostar, gente, você gosta de quem você quiser, mas amar, você precisa amar todo mundo. Então são duas coisas distintas, né? Então você casou, primeiramente você se sentiu atraído ou atraída por uma pessoa, por quê? Porque você gostou daquela pessoa. Só que quando você vai lá na frente do padre, o padre dá a bênção, ali você já é obrigado a amar essa pessoa, né? Aí vocês vão falar assim, nossa, Virgílio, mas você está muito radical. Mas eu quero te dizer uma coisa, se você está namorando e se você não quer casar, então você não precisa namorar. Porque o fim do namoro e do noivado é o casamento. Se você só está namorando por namorar, gente, nem engana a outra pessoa, porque talvez daqui a pouco a pessoa vai estar desesperada para casar. Para dizer o quê? Você casou. Você está sobre o véu de um sacramento. Você não tem mais que ficar disso. Ah, eu gosto dessa atitude da pessoa. Ah, eu não gosto. Gente, isso é coisa de gente infantil. Quando você casa, você precisa amar. E amar é o quê? É dar a vida. Amar é, às vezes, a pessoa deixar uma toalha ali em cima da cama, você ir catar. Aí você vai educando a pessoa no amor, claro, né? Porque também ninguém tem que ser escravo do outro. Eu penso assim. Mas a gente precisa entender que o amor, gente, está para além de ser só sentimento. O amor é uma decisão que a gente precisa tomar todos os dias. Porque se todo dia eu vou ser celibatário em nome de Jesus, Gabriel também. Se a gente não acorda se decidindo por Deus todos os dias, a gente corre o risco de ser a pior pessoa desse mundo. Porque eu me conheço, eu não sou uma pessoa fácil de convivência. Eu não sou uma pessoa assim muito, ai, sabe, santa, que você olha e fala assim, meu Deus, aquela pessoa é santa. Não sou desse estilo. E na psicologia a gente fala assim, se a pessoa é muito boa, você já pula. Gente, dica de quem quer arrumar um relacionamento. Se a pessoa se pinta de muito boa já no primeiro encontro, você pula fora. Porque quem é muito bonzinho, quem é muito certinho, esconde alguma coisa. Vocês podem ter certeza. E daí tá me vindo à mente uma coisa, Gabriel. O que mexeu muito com a nossa afetividade esse ano? Eu acredito que a política mexeu muito com a nossa afetividade esse ano. Ela nos afetou de todos os lados. E ela nos afetou, e eu sempre conversava isso com a Danusa, e ela nos afetou dentro da igreja. A gente comprou um discurso de pessoas, né, de políticos, e eu aqui falo de ambos os lados, e a gente esqueceu qual que era a nossa primeira missão. A gente começou a guerrear entre nós. Quando você me fala, ou você é carismático, ou você é tradicionalista, parece que é um time de futebol. E a gente tem que competir um com o outro. E o intuito de quem está dentro da igreja não é competir, é somar. São Paulo já tinha avisado, né? Ó, Cristo é a cabeça, mas cada membro é um pedaço do corpo. E daí você vai querer punir quem pensa diferente de você. Você acha que o outro está fazendo errado porque você quer, porque não faz do jeito que você quer. E aí a gente está tão preocupado no nosso jeito de fazer que a gente esquece de amar os próprios irmãos de dentro. Amar os que pensam diferente. Porque Jesus, quando veio do mundo, e quando eu leio o Evangelho, eu vejo que ele não veio para quem pensava igual. E quem pensava muito igual, não seguia com ele. Porque não aguentava. Porque Jesus tinha um discurso ponderado. Se você está dentro de uma situação que o discurso não é ponderado, meu filho e minha filha, você pula fora porque não é de Deus. Eu sempre penso assim, essa minha situação dentro da igreja, dentro daquilo que eu sirvo, ela tá unindo ou ela está dividindo o povo de Deus? Hoje é sempre esse parâmetro que eu tento seguir, sabe, Gabriel? Então, se eu faço alguma coisa que eu vejo que está causando união, eu falo, eu estou no caminho certo.
Se eu faço alguma coisa que exclui, que manda o outro embora, eu falo assim, eu preciso repensar qual é o meu caminho. Porque se a gente for também no Evangelho de São Marcos, Jesus fala assim, ó, eu não vim para os sadios, eu vim para aqueles que estão doentes. E quais são as pessoas que estão doentes hoje na nossa sociedade, né? Qual é a dor que as pessoas que vêm até nós carregam? Eu estava vendo o vídeo do Institucional da Comunidade, porque eu sou desses, eu, né, verifico antes de participar da live para saber fazer alguma coisa. Esse despertar do ser humano. Gabriel, que jeito que a gente vai despertar o outro se a gente não tem paciência de, no começo, ele talvez pensar diferente da gente? Esse outro não fica, esse outro não permanece. Aí vocês vão falar assim, porque eu já escutei isso. Ai, Virgílio, mas o seu discurso é muito condescendente com todas as coisas. Eu digo, não, senhor. Porque quando a pessoa se sente realmente amada, e ela é amada do começo ao fim, ela sabe qual é o lado certo que ela tem que escolher. Só que hoje, muitas vezes, a gente quer doutrinar antes de amar a pessoa que chega. E eu falo que o nosso discurso tem que ser o contrário. A gente precisa amar, e a pessoa que é amada, ela vai saber qual que é o caminho que ela precisa seguir. Exatamente. Nós estávamos até fazendo com o vocacional um estudo, segundo ano de vocacional, estudo um livro, não sei se você já ouviu falar, acho que sim, mas que chama Meu Nova Deus, caiu Comunidade. aqui, tá? Tranquilo. Pode continuar, vai continuar. Comunidade, lugar do perdão e da festa. Não sei se você já ouviu falar. E o começo do livro, ele diz sobre ter um coração aberto, o Padre Rafael. Sua bênção, Padre. Eu vejo o Padre Rafael mais fora de Franca do que aqui em Franca, sabia? É verdade, Desde que eu cheguei, ele não deu um abraço no senhor, viu, Padre Rafael? Vou na tua paróquia esse final de semana. Inclusive, estou precisando mandar uma mensagem para o senhor, Padre, depois a gente conversa. Mas o livro dizia assim, sobre a realidade de estar aberto ao outro. Né? E quando você estava dizendo, eu me lembrava dessa formação que nós estávamos fazendo com os meninos do vocacional aqui na comunidade, que nós dizíamos assim, aqui na comunidade, simplesmente nós amamos o outro porque é parte do mesmo corpo que nós, é parte do mesmo carisma que nós. E aí, ao mesmo tempo que nós temos dentro de nós um coração muito disposto a amar, que deseja amar, porque o amor está na essência do homem, né? Nós nascemos com o intuito de pertencer a alguém, de pertencer a algo, de estar inserido em algo. Isso está dentro de nós. Ao mesmo tempo, nós temos um certo receio de abrirmos o nosso coração para as pessoas, de abrirmos nossa vida para as pessoas, de abrirmos até mesmo nossa intimidade para as pessoas. Por quê? Nós estamos tão frustrados, tão decepcionados, tão machucados, tão feridos, que parece que todo mundo que vai entrar na nossa vida é para nos ferir, que todo mundo que vai entrar na nossa vida é para nos machucar. E eu não estou dizendo só em relacionamento, namoro, o noivado, casamento, eu estou dizendo só dentro dessa realidade. Eu estou dizendo, olha, o Padre Rafael disse, o grande problema é temos líderes frágeis falando para o povo frágil. É exatamente isso, Padre, porque na nossa realidade parece que todo mundo vai nos ferir. Então, eu me bloqueio, eu não permito que até mesmo as pessoas de dentro da minha comunidade se aproximem de mim, conheçam os meus defeitos, conheçam minhas qualidades e gostem de mim por aquilo que eu sou. Não que eu não tenha que mudar de vida, porque todos nós temos que mudar de vida, mas as pessoas gostam de mim me conhecendo, sabendo dos meus defeitos, sabendo que um dia eu posso decepcioná-las, sabendo que um dia eu posso errar com elas, sabendo que eu, mesmo sendo um fundador, posso errar com os membros da minha comunidade. E eles precisam me amar mesmo sabendo disso. Mas parece que nós perdemos essa referência. Como o Padre Rafael dizia, somos um povo frágil. Um povo frágil. Nós não temos rojão para aguentar decepção, para aguentar com que os outros errem conosco. E as pessoas vão errar porque elas são imperfeitas, como eu sou imperfeito, como você é imperfeito. Nós estamos vulneráveis a errar. Pode ser que um dia eu te mande uma mensagem que você não goste. E por isso acabou o mundo, acabou a amizade, destruiu, pronto. Porque essa é a realidade que nós estamos vivendo. Se eu digo algo que você não gosta, pronto, acabou. Para mim não serve mais. Danudo, você sabe, né?
Que é nóis. Oi, Danusa. Todo mundo ama a Danusa, gente. Não tem como não amar a Danusa. Eu aceito que você não me ame, mas não tem como você não amar a Danusa. É verdade. Mas, outra, eu queria acrescentar só uma coisinha que você falou, porque eu acho que a gente não sabe hoje em dia, e cada vez que eu sinto que a geração vai passando, pelo que eu ando acompanhando, a gente não sabe lidar com frustração. Gente, frustração é um sentimento normal que todo ser humano vai passar. E daí o grande problema que eu vejo hoje em dia, Gabriel, são as redes sociais, infelizmente. Aquela pessoa que você segue, que aí tem um carrão do ano, tem uma mansão, né? Ganha dinheiro, viaja de avião, tá lá no Catar na prova, só pensa em prova, Jesus, tá lá no Catar na Copa e tá fazendo um monte de coisa. Aí você tá aqui, eu, pobre, estudante, né, que tem que ralar, fazer meus corres. Aí eu falo assim, gente, isso aqui não é vida. Existe um estudo científico que diz que a maioria dos nossos adolescentes, eles estão doentes e depressivos por comparação em relação à rede social. E você não tem isso que você falou, eu gostei muito, rojão de assumir uma frustração, entende? A gente quer tudo pronto. Esses dias um amigo meu me parou assim, Virgílio, eu não sei por que você estuda tanto. Porque o que dá dinheiro hoje é fazer videozinho dançando no TikTok. Aí eu fiquei assim, aí eu pensei, né? Falei, Jesus, só me acalma, porque senão eu vou responder, vou pular no pescoço dessa pessoa. Aí eu falei assim, sabe por que eu estudo? Porque o videozinho do TikTok, daqui a pouco, já não vai fazer mais sucesso. Mas quando o Virgílio morrer, eu quero ser lembrado. Eu quero ter deixado um legado nessa terra de pelo menos uma pessoa que eu ajudei. Mas eu quero fazer a diferença. Você entende a diferença? Eu não quero, talvez, estar na multidão para fazer sucesso e para ganhar coisas. Mas eu quero estar ali no campo para deixar o meu legado. E isso é diferente. E às vezes a gente tem uma ideia diferente de sucesso hoje em dia, né? Para ele, o sucesso é fazer videozinho no TikTok, mas para mim não é. Para mim é sentar ali, estudar e ter alguma coisa para oferecer para as pessoas, né? E talvez estar forte quando eu tiver que lidar com frustrações. Eu já lidei, Gabriel, com muitas frustrações na vida. Com muitas coisas que eu achava que eram corretas, porque eu era uma pessoa muito orgulhosa. Não estou dizendo que hoje sou uma pessoa perfeita, mas hoje sou uma pessoa mais equilibrada, que Jesus passou na minha vida, entendeu? Se não tivesse Melhor, né? passado, meu filho, eu ia ser pior, entendeu? Me ajude a Mas melhorar. tem que ajudar. E o que eu quero dizer com isso? As frustrações que eu tive lá no passado, né? As humilhações, os xingamentos, as coisas que as pessoas fizeram comigo, me tornaram o que eu sou hoje. Às vezes, a gente não tem paciência com o processo. E eu vejo que isso é o grande erro hoje nosso. A gente vê as coisas acontecendo tão rápidas e a gente quer que dentro da nossa fé as coisas também aconteçam rápidas e da maneira que a gente quer. E quando isso não acontece, quando a gente não está pronto para passar do processo, a gente se frustra e pula fora. Isso na nossa vida espiritual, mas isso também acontece nos nossos relacionamentos. Se a coisa não acontecer do jeito que a gente queria num curto espaço de tempo, o que a gente faz? A gente pula fora. E a gente sempre vai querer encontrar o outro, sendo que quem precisa ser encontrado antes somos nós mesmos. Então a gente quer entregar muito nosso processo na mão das outras pessoas e a gente quer fazer pouco, né? E eu sinto que as maiores frustrações que eu tive na vida são porque eu esperava muito das pessoas, mas eu não esperava aquilo que elas poderiam me oferecer. Eu esperava aquilo que eu queria que elas fizessem do jeito que eu achava que era o certo. Então, assim, quem vive aí muito frustradinho, gente, vamos dar uma repaginada na nossa vida, né? Aproveitar que a Danusa está aqui, vamos fazer uma propaganda. Ordena-te aí na tua vida, porque a gente precisa dar um jeito, né? Gente muito frustradinha, muito mimizenta, muito que chora por tudo, gente, ó, tá precisando aí mudar o caminho da nossa vida. E daí tá numa coisa muito legal, que é a questão da sabedoria nos relacionamentos. Porque hoje eu estava lendo o livro, estava relendo agora
os 3 livros do Bento XVI sobre Jesus de Nazaré. E hoje uma questão, eu falo que é providência, né? Que Deus não deixou eu ler ontem, falei isso aqui hoje para falar aqui. Que o Bento XVI, ele fala assim, que o homem, o ser humano, é um ser relacional. O que é um ser relacional? É um ser de relações. Ninguém nesse mundo vive sozinho. Ninguém nesse mundo é uma ilha, né? Hoje, olha o que aconteceu. Eu fui assistir o jogo, cachorro doente, eu sozinho aqui em casa. Senti falta de estar assistindo um jogo com alguém, né? Mas aí eu sabia que o propósito era estar aqui, então isso vale a pena, né? Oh, aleluia, glória a Deus. Então, o ser humano é um ser relacional. E a gente precisa entender que a sabedoria do relacionamento, ela precisa estar pautada antes do outro, ela precisa estar pautada em 3 coisas. No relacionamento com Deus, no relacionamento comigo mesmo e no relacionamento com o mundo. Dá tempo, né, de falar dos 3 bem rapidinho? Estou pronto para anotar já. O relacionamento com Deus, número 1. Gente, Deus nos criou. Então, assim, quem que entende mais de você do que quem te criou? Ninguém. Entendeu? Você era um nada, você era um pozinho lá. Deus veio aqui, acho até meio nojento aquela passagem, né? Que Deus gostava de dar umas cuspidinhas, uma soprada, aí fez um bonequinho, aí soprou vida e nasceu, né? No Gênesis 2 é assim, Gênesis 1, aí tem o lance da costela, mas aí que a gente não precisa entrar nesses meios. Mas Deus te criou. Então, assim, tudo que você tem aí dentro, aí você está assistindo essa live agora e você está pensando assim, ai, mas eu sou uma pessoa tão ruim, eu sou uma pessoa que não tem talento, eu sou uma pessoa... Gente, para de ser doido, para de ser doida. Todo mundo que Deus fez tem alguma coisinha lá no fundo. E se você não consegue achar, qual país que está muito lá no fundo, mas você tem uma coisa boa. Deus não cria coisas ruins. Amém? Aquilo que está ruim em você, na tua vida, na tua história, foi você mesmo que foi lá e foi pegando os lixinhos achando que você era lixão. Mas não foi Deus. Então o que você precisa fazer? Tirar esses lixinhos e começar a enxergar que existem coisas boas em você. Por que existe tanta gente triste, depressiva? Porque as pessoas não conseguem enxergar coisas boas nelas próprias. Quando as pessoas chegam na clínica para a gente falar alguma coisa, eu fico pensando assim, meu Deus, se essa pessoa descobrisse o que ela tem de dons, o que ela tem ali, a vida dela seria totalmente diferente. E esse é o trabalho da clínica, né? E eu sinto que ser psicólogo nos tempos de hoje não é só uma profissão, é uma vocação. Porque ali naquele lugar... não sei para quem sabe, eu estava no seminário, né? Fiquei no seminário 10 anos. Conta pra você, né, Gabriel? E depois saí porque eu tive síndrome de pânico, do pânico. Fiquei muito mal, 6 meses de cama. Quando eu saí, decidi não voltar e decidi estudar psicologia, eu falava assim, eu vou fazer daquele meu lugar a minha capela. E ali eu vou salvar almas de uma por uma. E é por isso que eu estudo, para que eu consiga alinhar aquilo que eu tenho como espiritualidade, mas também muita técnica e muita ciência para fazer com que as pessoas saiam dessa situação de prostração que elas se encontram. Porque às vezes, Gabriel, eu sinto que as pessoas ficam numa situação de prostração, até mesmo nos discursos que nós fazemos dentro das nossas igrejas. Às vezes é um discurso tão pesado que nem a gente que está pregando consegue viver e a gente quer colocar no ombro do outro. E eu acredito que a nossa responsabilidade enquanto pessoas influentes, que nós temos pessoas que nos escutam, primeiramente, é aliviar as cruzes das pessoas. Porque as cruzes das pessoas estão pesadas e às vezes a gente quer colocar mais peso ainda. E daí você vai me falar assim, nossa, mas a gente precisa fazer tudo? Não, querido, você que está escutando essa live, você que está aqui, que precisa arrumar a sua malinha e ter relacionamento com Deus. Porque a gente tá achando que relacionamento com Deus é só ir ali na desperta dia de sábado. Como é que chama o encontro? Eu não lembro. Aí você vai estar lá ter relacionamento com Deus só quando tiver reconstrói dia de sábado. Só quando eu vou na minha vida, na missa dia de domingo. O meu relacionamento com Deus vai ser quando tiver o Fiat lá em Alfenas. Minha gente, relacionamento
não dá certo você ver uma vez por semana. Porque se você não cuida, não brota. E isso até nos nossos relacionamentos. Não é ser grudento, mas é saber que nós precisamos estar presentes. Você sabe, um encontro é super importante, mas a tua intimidade com Deus, ela acontece dentro do quarto. Ou no lugar que você reza na sua oração do dia a dia. Aí você vai falar assim, mas eu tenho um relacionamento com Deus porque eu participo de tal, sou consagrado de tal comunidade. Querido, seu relacionamento com Deus não é medido se você é consagrado, se você não é consagrada. É com a intimidade que você tem com esse Pai que te criou, lindo, maravilhoso, linda, maravilhosa, perfeita, e que existe coisa boa aí em você. Amém? Pode ir pro segundo, Gabriel? Quer falar alguma coisa? Não, pode Gente, ir. eu tô falando demais. Não, tá Me bom. empolgo. O segundo ponto é o relacionamento comigo mesmo. Gente, como está o seu relacionamento com você mesmo, né? É um relacionamento muito duro, é um relacionamento de muita autocobrança, né? Quando a gente fala assim, quando Jesus fala, qual que é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então vocês estão entendendo que é 3 momentos: amar a Deus e ao próximo. Só que assim, para amar a Deus e ao próximo, tem um momento intermediário, que Jesus diz: esse próximo você tem que amar como você se ama. E às vezes a gente quer amar a Deus e amar os outros e esquece de amar a gente. Por isso que tem tanta gente cansada, por isso que tem muita gente desistindo da vida, por isso que tem muita gente desistindo de igreja. Por quê? Porque a gente acha que esse amor só vale quando é para Deus e para o outro. Ei, mas cadê você se amando? E o que é se amar, Virgílio? É não ficar fazendo, e eu acho que hoje em dia, é não ficar fazendo coisa igual gente doida. E o que eu diria? Trabalhar 23 horas por dia e descansar 2 minutos por dia. Gente, isso não é coisa de gente que se ama. Quem se ama tem tempo para você, tem tempo para oração, tem tempo para o lazer, tem tempo para o estudo. Nós precisamos ser gente equilibrada. E atenção, povo da Desperta. Desperta, porque a gente precisa ser gente equilibrado. Gente doida, ó, tá assim, né? Principalmente na igreja pastoral, ó, tá desse jeito. A gente precisa de gente equilibrada. Não é você só viver. Aí chega aqui, tô aqui de frente da janela do meu quarto, né? Ai, tô vendo Jesus ali naquele reflexo. Aí tudo você vê Jesus, tudo Deus está te falando alguma coisa, gente, dá uma segurada, que não é desse jeito. Às vezes Deus fala, mas e quando Deus não falar? Você aguentaria segurar o rojão igual Madre Teresa de Calcutá segurou? Ela escutou a voz de Deus, sabe quantas vezes da vida? Uma. E escutou uma palavra que eu não ia ter discernimento na minha vida nunca, que ela escutou assim, tenho sede. E com isso, ela revolucionou a história. E hoje em dia, a gente precisa de aprovação para Deus para falar de tudo. Gente, e se Deus quiser ficar quieto na tua vida, o que você vai fazer? Aí eu sempre falo para as minhas pessoas, né? Eu falo assim, você entra ali na cama, deita e chora, né? Porque Deus não é o seu funcionário. Deus é o seu pai. E o pai, ele dá limites. O pai, lembre-se disso, o pai dá limites. Né? Não vai achando que Deus é teu funcionário. Então, pensa aí comigo. Você está tendo tempo de estudar, você está tendo tempo de descansar, você está tendo tempo de trabalhar, você está tendo tempo de rezar? Gente, equilibrem as coisas, em nome de Jesus. E o último ponto é o relacionamento com o mundo. Gente, nós vamos estar afetados por esse mundo que a gente vive. Eu detesto discursos assim. Ai, porque nós não somos desse mundo. Querido, você é o quê? ET? Né? Você não é desse mundo. Você é ET, você é assim, veio de outro planeta, caiu aqui, amém, aleluia. Gente, não. Nós não somos deste mundo, mas nós estamos nesse mundo. Então, nós precisamos fazer a diferença do mundo que nós estamos. Sabe o que eu fico mais indignado? Gente, nós estamos aqui conversando, isso aqui já virou terapia. Gabriel é meu terapeuta hoje. Sabe o que eu fico mais indignado? É que a gente constantemente nas redes sociais, às vezes eu vejo os outros brigando com um, brigando com o outro, por causa de postura, de igreja, eu falei assim, gente, alguma coisa está errada. Aí eu fui pensar no que era, Gabriel. É que a gente fala muito e dá pouco testemunho. Porque se o nosso testemunho estivesse arrastando as pessoas, a gente não tinha o que está falando para as pessoas fazerem ou não fazerem.
Você concorda comigo? A gente precisa de, Absolutamente. a gente precisa de muita fala, porque da nossa vida a gente não está fazendo a diferença na vida das pessoas. E eu toda noite, assim, não vou falar que é toda noite, mas assim, umas 3 vezes por semana, eu choro na minha cama. Porque eu falo assim, Deus, eu queria fazer diferença na vida das pessoas e hoje eu não consegui. É uma coisa que me afeta muito. E daí o Papa Francisco escreveu a encíclica, né? A encíclica Somos Todos Irmãos. E daí, gente, choveu na horta do Papa Francisco muita crítica. Ai, porque o Papa é comunista. Ai, porque o Papa está fazendo tipologia. Ai, porque o Papa não sei o que. Gente, mas pelo amor de A Deus, favor da pelo amor. LGBT. Presta atenção aqui. Você vive onde, meu santo, minha santa? Você está no quintal da Terra. Então, se a gente não sabe se relacionar com a natureza, com aquilo que nós temos e com as outras pessoas, como que nós vamos ser o ser relacional que Deus nos criou para ser? Não tem jeito. A gente precisa pensar em tudo. E o cristão verdadeiro é aquele cristão que está atento para os sinais dos tempos. Porque a gente escuta o evangelho, sem ser desse domingo, do domingo anterior, que é aquele evangelho que está falando de fim do mundo e a gente está ficando com medo, e a gente esquece da primeira mensagem que tem aquele evangelho. Estejam atentos a tudo. Só que às vezes a gente tem uma atenção seletiva, Gabriel. A gente quer estar atento se a pessoa que está na igreja está usando véu ou se não está. A gente quer ter uma atenção se a pessoa está fazendo em nome do Pai o não certo ou errado. E não é essa atenção que a gente precisa ter. A gente precisa ter atenção com a dignidade da pessoa humana. E, infelizmente, a gente não consegue, muitas vezes, vivermos como irmãos. Então, se você não consegue viver nem como irmão, como que você vai estar dentro de um relacionamento? Por isso que eu digo que a sabedoria da gente estar dentro de um relacionamento, a sabedoria da gente ter uma afetividade correta, vai muito além das orações que a gente faz. Por quê? Porque um tripé é a oração, que é o relacionamento com Deus. O outro tripé é o relacionamento com você mesmo. Então, trata da decisão que você vai tomar. E o último é a decisão desse relacionamento com aquilo que está fora, com o mundo. E aí vem a pergunta: o que você vai fazer? Então, depois que você passar por esses 3 tópicos, você vai falar assim, gente, eu acho que eu sou uma pessoa equilibrada para estar dentro de um relacionamento. Aí eu louvo a Jesus Cristo, porque nos escolheu, Gabriel, para sermos separados. Pronto. Amém? Não podia deixar. Mas eu quero perguntar para você que está nos assistindo se você está com esses 3 relacionamentos em dia para assumir o relacionamento. Calma, gente. Respira, ninguém vai sair chutando pau na barraca depois dessa live, não. Mas E outra. alguma coisa Deus precisa despertar dentro de você para você fazer assim, cara, enquanto é tempo, eu preciso voltar na minha história e corrigir os meus relacionamentos com Deus, comigo e com o mundo. E daí para ter um relacionamento certinho também, né, gente? Porque também eu fico pensando assim, não adianta você entrar na vida de uma outra pessoa para estragar a vida da outra pessoa, né? Com certeza. E às vezes a gente entra na vida das pessoas com a maior das boas intenções, mas no fundo, a gente estraga o outro e a gente está se estragando. E é por isso que eu digo da gente também saber o tempo das coisas, né, Gabriel? O tempo do sim, o tempo do não, o tempo de agora eu posso começar, de agora eu não posso começar. Você tem ficado perdido, eu acho, nesse tempo, porque é tudo muito apressado, tudo é muito pro agora, tudo é muito pro urgente. Então você aí revoltadinho com o mundo, parou, chega. É hora de criarmos maturidade dentro da nossa vida, os nossos afetos primeiro, para depois, de fato, termos condições de prosseguirmos dentro de um relacionamento, num casamento. Você que já está no relacionamento, ainda dá tempo, né? Não é de largar e pronto, acabou. É claro, se for
um relacionamento que te faz mal, um relacionamento que não é bom, não é de Deus para a tua vida, para. Mas você que está dentro de um relacionamento, ainda dá tempo de você olhar para a tua história e dizer: será que ainda não tem coisas dentro de mim para serem trabalhadas dentro deste caminho? E deixar Deus trabalhar, né? Eu aprendi muito hoje. Eu estou assim, impactado por aquilo que Deus quis fazer hoje em nós, por aquilo que Deus quis falar com essa live. Pode ter certeza que foi para mim também, serviu para mim, para minha vida, para minha identidade, né? E eu quero já agradecer ao Virgílio por este ensinamento, por essa aula que ele nos trouxe sobre relacionamentos, sobre os nossos afetos também. Tá me ouvindo? Porque aqui tá travando um pouco. Faz assim. Tá me ouvindo? Ah, tá. A imagem Eu está só meio queria. travada, mas eu estou te ouvindo. Eu não sei se aí ou se é aqui, mas a gente vai terminar assim, né? Eu só quero dizer uma coisa, que quando a gente pergunta, quando às vezes as pessoas elas escutam isso que a gente fala e elas ficam assustadas. Mas você não precisa ser 100%, né? Nos três tópicos. Não tem necessidade. Mas você precisa ter ao menos o 1% de vontade de querer ser melhor, né? Quando eu gosto muito da passagem quando Jesus ele tem as 99 e ele vai à procura daquela uma, é uma coisa assim fora da lógica. Porque Deus, gente, é muito fora da nossa lógica. E eu gosto da live do meio-dia porque tem o nome, me chama muita atenção, dos improváveis, né? E nós somos os improváveis que Deus escolheu. Gente, e Deus faz coisas improváveis do jeito que Ele quer, quando Ele quer, da forma que Ele quer. Então, para dizer o quê? Se você já tem 1% de vontade num daqueles três tópicos e você fala assim: Deus, eu estou aqui, mas eu também estou assumindo a minha responsabilidade, a tua vida, ela pode ser transformada. Mas atenção, minha gente, não é transformada. Vai acabar a sua vida, essa live, aí assim você vai jantar, 8 horas da noite a sua vida vai estar transformada. Em nome de Jesus, já passamos desse tempo, né, igreja? É processo. Tenha paciência com as suas derrotas e se alegre muito nas suas pequenas vitórias do dia a dia. Às vezes a gente quer coisa muito grande, mas Deus está falando ali nas pequenininhas, né, Gabriel? Com certeza. É isso, é isso. Gente, nossa, vai dar vários cortes essa live. Vocês vão acompanhar depois. Detalhe, essa live fica salva. Então, você que quer reassistir, você que conhece alguém que precisa assistir, eu sei que tem algumas pessoas que assistem depois, né, que me mandam, falam: olha, na hora eu não consegui estar, mas eu assisti depois. Então, você que está assistindo depois também, eu tenho certeza que Deus está falando conosco poderosamente. Virgílio, eu louvo a Deus pela tua vida, louvo a Deus pela tua vocação, louvo a Deus pela amizade que nós estamos construindo, né? Pouco tempo, mas eu posso dizer que tem um carinho pela tua alma, pela tua vida, pela tua vocação. Então, eu louvo a Deus pelo teu sim, prontamente, né? Quando eu convidei, prontamente ele disse. Quando eu olhei os temas, eu falei: gente, eu preciso chamar o Virgílio, isso que tem a cara dele. Eu tenho certeza que ele vai acrescentar muito na nossa vida. Estou te esperando aqui pessoalmente também, em nome de Jesus. Se Deus quiser. Compartilhar bastante, conhecer mais do teu testemunho, mas também daquilo que você tem para passar para nós. Então, obrigado pela amizade, obrigado pelo carinho comigo, com a minha comunidade, com o meu carisma. Eu louvo a Deus pela tua vida, pelo teu sim, pelo teu chamado, e dizer que sou um amigo que está sempre aqui. Amém. Eu que agradeço a oportunidade, foi maravilhoso, né? Gente, desculpe qualquer coisa, porque eu tenho uma cabeça que pensa muito rápido. Então, às vezes eu falo rápido, eu não sei se deu para entender. Mas qualquer coisa, depois vocês assistem de novo. É uma alegria sempre grande de falar do ser humano. Eu acho que toda a nossa espiritualidade, ela parte daqui para lá, né? E se a gente não tem seres humanos bem formados, talvez a gente não consiga ter pessoas que realmente acessem essa intimidade com Deus. Então, muito obrigado pela oportunidade. Espero em breve estar aí. Infelizmente, não poderei estar no dia 13 de dezembro, né? A nossa profetisa Mora estará, mas é uma alegria, Gabriel, te conhecer. E foi tão engraçado, gente. Eu posso contar, né? Tem um minutinho. Segura a janta na tua casa. Quando eu vi o Gabriel,
Aí eu não sabia quem ele era, e depois eles foram me contar, ele é fundador de uma comunidade. E eu olhei assim para ele, fiquei olhando, né? Falei assim, gente, olha, uma pessoa tão jovem já é fundador de uma comunidade. Obrigado pelo nome. E isso é tão bonito, porque às vezes a gente espera anos e anos para começar a ter coragem de fazer a vontade de Deus, né? E você começou assim bem jovem, pelo que aparenta, né? Não sei, depois você me conta no privado. Quando a comunidade começou, eu tinha 18 anos. Então, olha para ver. Meu Deus, louvado seja Deus. E muito obrigado, estou sempre disposto quando precisar de mim, estou por aqui. Amém. Deus abençoe, gente, vocês que têm nos acompanhando. Deus te abençoe poderosamente. Amanhã é o último dia, encerramento da nossa semana, certo? Tem muita coisa boa vindo por aí. Deus abençoe. Até mais, se Deus quiser. Obrigado, Virgílio. Tamo junto. Até mais, gente. Com Deus.